Mas nós devemos gastar e devemos nos deixar ser gastos para a obra missionária, para a missão que Cristo nos outorgou. E temos aqui a mensagem dos 3 anjos, portanto, nós somos o povo da esperança, nós temos uma mensagem muito importante a dar ao mundo. Muito obrigado. O caminho que Cristo percorreu é o caminho da cruz e nós devemos falar ao mundo sobre o caminho da cruz. Infelizmente, irmãos, a nossa ocupação é outra. A nossa missão parece, assim, transparentemente, se a gente for ver, é outra neste mundo. Esquecemos que Cristo quer voltar, porque Cristo nos emissionou. Vai! Senão, há um castigo que vem de Deus. Eu o chamo também de Allah, porque é o mesmo Deus. E Ele há de vir trazer o juízo na terra. Irmãos, e eu fico preocupado comigo mesmo quando vejo, às vezes, irmãos, as minhas falhas, quando vejo os meus pecados, eu fico preocupado. Eu fico preocupado com a minha igreja quando eu vejo a falta de fé, a falta de missão. Vamos lá. Epa! Esse camarada aqui é um grande potencial, né? Ele dá muito rendimento ou não, crianças? O que vocês acham? Esse aqui serve para a obra missionária? Hã? Oh, rapaz, e agora? Esse aqui é o diabo. Ou vocês acham que não? Irmãos, o Satanás se usa de pessoas e faz que a obra trava. Só pode ser Satanás. Mas quando... Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Nem todo recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro, e pouco demais para o valor de uma alma poder comparar. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Portanto, já falamos sobre um chamado. É um chamado que Deus nos faz a todos nós. É um chamado que move o céu. Não é que eu não podia pregar sem o PowerPoint, né? Mas só para vocês entenderem, o PowerPoint foi feito nesta manhã. Não era para ter PowerPoint. O livro que eu escrevi, a minha mensagem ficou em casa. Mas eu acho que é mais impactável, assim, quando vocês vão ver os meus pensamentos. Eu estava a dizer há pouco que eu sou muito feliz por ter você aqui dentro, e por ter crianças, e por ter jovens, por ter pessoas de várias idades. Irmãos, Cristo nos comissionou uma mensagem, para que essa mensagem chegue a todo mundo e a toda criatura, como nós temos aqui em Marcos 16:15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há outras versões da Nova Bíblia que diz: e pregai as boas novas. Irmãos, isto é um chamado que não é só para nós aqui do Anvon, né? Como esse púlpito, certo? Púlpito. Isso é um chamado
todos nós que estamos aqui presentes deveria, de alguma forma, estar no púlpito e na rua também, na missão que Cristo nos comissionou. Ponto número 1, que vamos falar um pouquinho sobre ele, é comunhão, sentir, pensar e agir. Como está escrito, eu hoje não vim aqui para trazer apenas uma mensagem. Eu gostaria que cada um de nós sentíssemos que isso é mais que uma mensagem, um chamado divino. E algo sério, porque eu falei sobre crianças, sobre jovens, e nós temos aqui jovens. Eu quero que os jovens tomem muita atenção a essa mensagem. Vamos ter aqui também um vídeo de reflexão. Pode alguns de nós acharem engraçado, mas é algo muito sério que revela uma realidade que está a acontecer no nosso meio. Portanto, este chamado ecoa no coração de Deus para todo mundo. E é interessante que Deus não tem como entregar a sua mensagem se não ser por meio de mim e você. Missão não é apenas para alguns, missão é para todo discípulo. Vamos ler um parágrafo dele e depois vamos fazer uma oração, porque eu preciso de uma oração. A mensageira de Deus falou: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Os Atos das Nações, página 195. Você ora no seu coração, eu vou orar aqui, mas eu vou me ajoelhar ao Senhor porque eu sinto esta vontade. Você fica e permanece em silêncio. Oh Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado, coração mesmo, por me escolher nesta manhã de sábado para poder falar a Tua palavra ao Teu povo, aos Teus filhos, Senhor. Eu preciso, Senhor, que Tu venhas de novo me dar poder, o vigor, a sabedoria do alto, que eu possa ouvir a Tua voz, para que eu possa transmitir aqui, Senhor, não somente palavras humanas, mas a Tua voz, Senhor. Toma cada coração pelo poder do Santo Espírito. E fala mais alto, Senhor, do que a minha voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Perdoa-nos. Amém. Cristo comissiona, Cristo encarrega os seus discípulos para uma missão e ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, isso não é uma sugestão, é uma ordem. É uma ordem do nosso rei. O mesmo pensamento, comunhão, sentir, pensar, agir, que é a mesma coisa, certo? Eu fui buscar isso no Google. Portanto, a palavra comunhão tem a ver com sentir, tem a ver com pensar. Sentir com o quê? Sentir com a obra. Pensar o quê? Pensar na missão. Agir juntamente com os missionários. Em Apocalipse 14, temos aqui uma comissão de Cristo que se trata sobre a mesma mensagem, porém é muito mais ampla. E diz o Senhor: observei outro anjo, certo? Que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação. Vem o João falando: tribo, língua e povo. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, que começou há tempo de mais de 6 meses, sem mentir, 5 meses mais exatos, mas esse plano esteve no meu coração durante alguns anos. Comecei a compartilhar esse plano com alguns dos meus amigos. Alguns acharam interessante, alguns acharam que isto não tem lógica. Cristo nos comissiona não somente ao nosso povo pregar o Evangelho, mas também às nações. E quando a gente fala sobre nação, falamos sobre tribo, falamos sobre língua e povos. Eu venho de um país da Romênia, a minha cultura é diferente da vossa, certo? A palavra também, a língua é latina, porém temos alguma coisa diferente, mas somos humanos, somos filhos de Deus e devíamos
Portanto, a mensagem que Deus me deu a mim é a mesma mensagem que você a tem, certo? Ou seja, na minha língua eu consigo perceber muito bem a ordem de Cristo. Ide. E eu agradeço ao Senhor por estar aqui com vocês hoje e por o Senhor colocar no meu coração este tema. Uma vez ouvi o nosso pastor Ayrton Koller, não sei bem em inglês. Como é que é? Koller. Ok, muito obrigado. Portanto, Ayrton Koller, que é o nosso presidente da Associação Mundial, e as suas palavras, ele dizia assim: nós somos o povo da esperança. E ele certa vez dizia: mas será que é isso mesmo? Nós todos acreditamos que realmente somos povo da esperança? Ellen White tem um parágrafo no Evangelismo e ele diz assim: folhetos, revistas e livros, conforme exigir o caso, deverão ser distribuídos e circular em todas as cidades, vilas do país. E eu coloquei o título: Dar asas à verdade. Realmente nós não conseguimos dar poder. Quem vai fazer esse trabalho são os anjos. E eu fico impressionado com o trabalho dos anjos. Há grande necessidade de homens capazes de se servirem da imprensa como um melhor proveito para que à verdade sejam dadas asas que a levem depressa a toda nação e língua e povo. Irmãos, se a gente tivesse fé, nós víamos pela fé como os anjos de Deus estão a trabalhar em prol das almas. Eu sou uma pessoa pequena, mas o trabalho que eu já tive até agora com os povos e nações, contando com os indianos, contando com os bangladeses, que é quase a mesma coisa, os árabes, que são os muçulmanos, né? O povo muçulmano. Eu tenho um livro lá em árabe também, eu tenho em indiano, em Bangladesh, em chinês. Visitei várias lojas em chinês, tive encontro com vários chineses e eles ficam muito alegres também em receber o livrinho Caminho a Cristo. Eu tenho começado a fazer isso e eu pedi à igreja que me ajudasse nesse projeto, não recebi nenhuma resposta. Depois tenho falado com o pastor Moisés, estava mais parado do que andar. Eu disse assim: eu preciso fazer alguma coisa, o Senhor estava a me chamar. Samuel, começa, faz o primeiro passo. E comecei a gastar e comecei a me deixar ser gasto. Nós vamos ler um texto lá, que Ellen White diz também. Eu não sei se está no nosso PowerPoint. Mas nós devemos gastar e devemos nos deixar ser gastos para a obra missionária, para a missão que Cristo nos ortogou. E temos aqui a mensagem dos 3 anjos. Portanto, nós somos o povo da esperança, nós temos uma mensagem muito importante a dar ao mundo. Eu tenho falado com um amigo ontem, por acaso eu o conheci ontem, né? Peço desculpa, anteontem, foi quinta-feira. Ele é muçulmano, eu não sabia que ele era muçulmano. E como eu faço sempre, quem vem na quinta do Pedro Batista, eu não deixo ninguém sair daí sem levar um livrinho, sem levar um material. E quando eu entreguei o livrinho Caminho para a Esperança, ele disse: sou muçulmano, peço desculpa, eu não posso receber. Quando ele falou: é? Tá bom. Eu conheço o teu povo. Eu conheço o Corão. Quando eu vi, você conhece o Corão? Você já leu o Corão? Sim, eu não li todo, mas eu estou a estudar o Corão. E o homem disse: sério, como é que você está achando? Certo? Portanto, eu acho muito interessante o Corão. E começamos a falar um pouquinho. E eu conheço alguma coisa realmente do Corão. Jesus, para os nossos irmãos muçulmanos, é Isa. E eu falei sobre o Allah também. Allah há de vir como juiz na terra. E Jesus é a pessoa que vai fazer justiça. Trocamos umas palavras e no final eu disse: amigo, eu tenho um livrinho, o mesmo livro na tua língua. Entretanto chegou uma outra pessoa, um rapaz brasileiro lá, e eu peguei o livro, dá-me cá isso, eu vou entregar para o outro. E entreguei para o outro.
E vou já buscar o teu livro em árabe. Quando o rapaz recebeu o livrinho, ele ficou muito alegre. E eu fiquei ainda mais feliz por ter este material na sua língua. Porque a nossa Bíblia, irmãos, certo? A palavra de Deus nós chamamos os cristãos. Esse livro que nós acabamos de ler, que deve a mensagem alcançar todo mundo. E a mensagem que é para alcançar o mundo, nós já vamos passar um pouquinho sobre o caminho que Cristo percorreu é o caminho da cruz. E nós devemos falar ao mundo sobre o caminho da cruz. Infelizmente, irmãos, a nossa ocupação é outra. A nossa missão parece, assim, transparentemente, se a gente for ver, é outra neste mundo. Esquecemos que Cristo quer voltar. Porque Cristo nos emissionou. Vai! Senão, há um castigo que vem de Deus. Eu o chamo também de Allah, porque é o mesmo Deus. E ele há de vir trazer o juízo na terra. Irmãos, essa mensagem da Apocalipse capítulo 14 é fundamental, mas muitos não a entendamos. Porque aqui se representa dois grupos de pessoas. Nós não vamos falar muito sobre o assunto. Um povo que adora a Deus e um povo que adora a imagem da besta. A besta é a sua imagem. De um lado, há um povo que recebe o selo de Deus e do outro lado, um povo que recebe o selo da besta. E para falar só um pouquinho, nós sabemos que o sábado é o selo de Deus. Ezequiel 20, 12, 20, 20. Irmãos, do outro lado tem o sinal da besta. Hoje não existe sinal da besta. Mas há de vir em breve, porque os sinais já estão claríssimos. E nós, como cristãos adventistas, entendemos de que o sinal da besta, conforme as profecias, tanto Daniel como Apocalipse, nos diz claramente que é o poder papado. Não são as pessoas. É o poder, é o clero que está por trás disso. E há muitos cristãos católicos e muitos evangélicos que não conhecem a verdade que nós temos. E eles, sendo fiéis na sua verdade, eles vão ser salvos para a glória de Deus. Mas quando essa mensagem que nós temos aqui, Apocalipse 14, do verso 7 a 12, quando essa mensagem vai chegar para eles, de que realmente há um povo, no verso 12, aqui está a paciência dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus, quando eles vão conhecer essa mensagem, quando essa mensagem vai ser dada com um alto clamor, de que quem não vai guardar o sábado, vai receber o sinal da besta, eles não vão ter mais desculpas. E a pergunta é, o que nós vamos fazer naquele momento? Porque nós hoje estamos tão cansados, os nossos pés vacilam, Deus tem uma missão e nós atrasamos a sua missão. Jesus quer voltar, o Pai quer voltar e nós não permitimos que isso aconteça. Por causa da nossa negligência, por causa do nosso amor ao mundo, irmãos. Essas palavras vocês já ouviram mais falar da minha boca. Mas a juventude hoje está tão preocupada com as coisas do mundo que às vezes estamos aqui no sábado, passamos mais um dia. Infelizmente, mais um dia. Voltamos para casa, mal saímos daqui, já abrimos o Facebook, internet, Instagram e já passou o sábado. Irmãos, o sábado é o sinal de Deus. Ezequiel 20, 12, 20, 20. Se nós não guardarmos hoje quando temos oportunidade de guardá-lo, quando nós não estamos a ser perseguidos, porque a Apocalipse 13 é o que diz claramente que há de vir uma perseguição sobre nós. O que é que nós vamos fazer nesse tempo? Quando vai ser dada a ordem que o domingo seja um dia que deve ser guardado por todo homem. Portanto, nação, língua,
Certo? E o que mais? Povo, tribo, língua, todos devem guardar o domingo. Por que eu digo isso? Porque o nosso livro aqui, a Bíblia, em Apocalipse 13, diz, irmãos, que foi dado poder, o Satanás deu poder a essa besta, que para nós a besta é um poder, tanto político como religioso, que eles vão se unir e vão fazer sofrer o povo de Deus. E diz aqui, irmãos, só lembrar somente que ele vai fazer no verso 16, vai fazer que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam postos um sinal na sua mão direita ou na sua testa, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O que a gente lê aqui não são historinhas de criança. As crianças, a minha esposa lá em casa tem um livrinho, que eu gostei muito dele, que falam sobre o sinal da besta, fala sobre as pragas. Eu achei impressionado isso. Como uma criança de 7, 8 anos recebe essas coisas? Na minha idade não havia isso. Vocês não estão a ouvir, crianças? Na minha idade não havia. Quando eu tinha 7, 8 anos não havia nada disso. Parece que o nosso povo era um pouquinho mais atrasado. Mas hoje temos tudo. Tudo, até uma criança, ela pode pregar a mensagem do terceiro anjo. Está tão fácil, as profecias de Daniel, com as imagens e tudo, todo mundo pode entender. Crianças, ninguém vai poder se desculpar. Onde é que você gasta o tempo? Hein, Manassés? Certo. Meu filho lê de vez em quando a Bíblia lá em casa. Eu fico muito feliz quando o pai vê o seu filho estudar a Bíblia. Porque eu quero que o meu filho seja um evangelista. E eu fico preocupado comigo mesmo quando vejo, às vezes, irmãos, as minhas falhas. Quando vejo os meus pecados. Eu fico preocupado. Eu fico preocupado com a minha igreja quando eu vejo a falta de fé. A falta de missão. O evangelho de hoje é o mesmo que Cristo pregava. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pois esse evangelho trouxe esperança ao mundo. Este evangelho, queridos, trouxe paz, trouxe reconciliação. Oh, queridos, Jesus, quando vinha cá na terra, ele disse, tenho alegria imensa em fazer a tua vontade, oh Deus meu. E ele vem para obedecer. O apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se, deixou a divindade do lado. Diz assim, eu vou me vestir agora da humanidade para poder estar com o meu povo. Para poder os ensinar a Torá na prática. A lei no caráter. Uma pessoa divina. A Bíblia, a nossa Bíblia nos diz que ele não teve pecado. Jesus nunca pecou. Nunca. E é por isso que ele pode ser o nosso Salvador. É por isso que por meio dele nós podemos ser salvos sim. Porque a história da redenção diz que ele morreu por nós. E cá no mundo falando, um dos apóstolos diz, se for uma boa pessoa, será que vai se encontrar alguém para morrer por ela? Há uma história que diz que sim. Tipo, 2 irmãos gêmeos, um era um malandro, um ladrão, e o outro era uma pessoa decente. E a história diz que realmente, quando chegou o tempo de ser apanhado pela polícia, porque o outro irmão era crente e esse não, a história diz que se entregou em vez de entregar o seu irmão gêmeo. Sabem, é difícil crer nisso, mas é verdade. Se há pessoas ainda que fazem esse tipo de sacrifício, irmãos, garantidamente não o faz por acaso. O faz porque tem Cristo no coração. Com certeza, absoluta certeza. Eu não tenho dúvida disso. Nenhuma dúvida não tenho.
de que se alguém faz alguma coisa por Cristo é porque Ele tem algo que mexe com ele aqui dentro. Alguém que lhe dá força. Isaías, a história da redenção, na história da redenção, ele vem falado há séculos atrás, há mais de 2.800 anos. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias. Enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de facto, a Bíblia King James, essa tradução diz: Ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre Ele e mediante suas feridas fomos curados. Oh, meus amigos, meus irmãos, quantos é de nós que ainda essas palavras mexem conosco? Quantos? Eu achei interessante a nossa lição de hoje. Fala sobre o mistério da piedade. A lição de quarta-feira e de quinta-feira. Irmãos, a expiação de Cristo, diz aqui um pensamento, e a grandiosa verdade central em torno do qual se agrupam todas as verdades que dizem respeito à grande obra da redenção. A mente do homem deve unir-se à mente de Cristo. Essa união santifica o entendimento, dando clareza e vigor aos pensamentos. E depois vem confirmar: o mundo é o nosso campo de atividade missionária e devemos dirigir-nos ao nosso trabalho circundados pela atmosfera do Getsemane e do Calvário. Queridos irmãos, o ser humano jamais vai poder entender como foi possível que Deus entregasse o seu único filho para que ele morresse por mim e por você. Esse é que é o mistério da piedade. Cristo fez-se pobre para que nós fôssemos ricos. Vejam só, não tem cabimento na mente do ser humano. Isto não tem cabimento. Isto só pode ser divino. Só Deus é que pode fazer essas coisas, porque o ser humano que é caído em pecado, né? Infelizmente, nós não temos poder para entender essas coisas. As nossas capacidades falham muito. O pecado destruiu a nossa mente intelectual. E mesmo Adão não podia perceber. Ele não, de facto, a história da redenção diz que ele não foi de acordo. Ele diz: não, Senhor, é melhor mata-me. Em vez de tu cumprires com esse plano horrível, vergonhoso. Não, Senhor, não faça isso. Acaba comigo. Jesus falou: não. Adão, tu não entendes. O que eu soprei em ti foi o meu fôlego. Tu és vida de mim mesmo. Eu quero que você, por meio de mim, se mantenha vivo. E para isso eu preciso cumprir com este plano. Ninguém, a não ser eu, posso cumprir com este plano. A história diz também que os anjos também quiseram fazer isso por Cristo, mas ele diz: não existe outra pessoa a não ser eu. Porque Cristo era Deus. E Deus só podia aceitar um sacrifício de Deus. Porque o sangue humano não tem valor. Não tem valor para perdoar o tamanho do pecado que é o da desobediência. Mas achamos graça por meio de Cristo, que é o Filho de Deus que a gente o chama na história de redenção. Nós também dizemos que ele foi nascido de Deus. Mas de que forma? Na carne. Pelo menos é o que eu leio na Bíblia. Ele veio de Maria. Costumo dizer 100% divino, mas também 100% humano. E Deus só podia aceitar isso, irmãos queridos, ao seu próprio Filho, Jesus. E é por isso que nós temos
em João 3,16, que diz: Amém. Deus seja louvado. Deus só podia aceitar o sacrifício do seu filho para que o homem pudesse ser perdoado e recebido na glória. Só podia aceitar o sacrifício de um Deus. Queridos irmãos, pela cruz do Calvário, sim, nós fomos reconciliados com Deus. E Ele nos restituiu a graça de Deus e de filhos da ira nos tornou em filhos da glória. Falando um pouquinho mais sobre a missão, a nossa missão deve começar em casa. Com a nossa mãe, pai, se você é casado, esposa, esposo. Não esquecem que o campo missionário começa onde? No lugar onde você se encontra. Na sua escola, no seu trabalho. Não procure ir muito longe, porque você não vai chegar muito longe. Aliás, Cristo não te quer. Não te quer longe de casa. Depois que você tem uma estrutura, de alguma forma, e não digo que você vai ser perfeito, porque nós somos falhos, mas mesmo assim, você precisa demonstrar que você está a viver com Cristo. O poder dos discípulos não era a eloquência ou competência para discursar, falar, argumentar ou expressar. Não. Era a presença de Cristo na vida deles. Era a unidade da mesma fé que partilhavam. Era isso que lhes dava poder. Ellen White diz: quanto mais nos aproximamos de Cristo, tanto mais claramente vermos a necessidade de trabalhar por outros. Jesus não via multidões, Jesus via pessoas. Devemos ver a missão assim como Cristo vê as pessoas, irmãos. E ele teve compaixão, Mateus 9,36. Cristo não olhava apenas o comportamento, ele via a dor das pessoas. E ele procurava curar. A missão não é vencer discussão. A missão é amar as almas por qual Cristo morreu. A Ellen White nos ensina a olharmos as pessoas não como elas são, mas como podem ser ou podem chegar através da graça de Cristo. Aí sim, você vai olhar lá para um bêbado, ou vai olhar lá para um drogado, ou alguém está na rua lá, sei lá, que você não dá nem um centavo por ele. Mas essa pessoa tem valor aos olhos de Jesus. E assim, dessa forma, vamos dar tudo de nós para podermos alcançar aquela pessoa e sacrificar o quanto nós podemos, no máximo. Se aquela pessoa nos diz assim: ó, chega, vai-te embora daqui, não te quero mais ouvir, não te quero mais ao pé de mim, aí sim, você precisa respeitar e deixar a pessoa tomar a sua decisão. Mas se não, queridos, faça de tudo para que ele possa ver em ti a Cristo, no primeiro lugar. E no segundo lugar, você procura levá-las aos pés de Cristo. Olhar a perfeição que é Cristo. Ponto número 3. Deus usa pessoas comuns. Isso acontece conosco. Há pessoas aqui que falam assim, com certeza. Eu não sei falar. Eu não consigo. Eu não tenho dom. Eu não nasci para isto. Mas Deus sempre usou pessoas comuns. E vamos falar de algumas pessoas. Moisés falou para o faraó: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu que vá a faraó? Eu, um pastor de ovelhas? Jesus falou: vai, eu serei contigo. Eu serei a tua boca. O Arão, teu irmão, será a tua palavra, a tua boca. E ele depois disso ainda reclamou. Disse: mas Senhor, eu sou pesado de boca e pesado de língua. Aí o Senhor de novo lhe responde: quem fez a boca do homem? Não foi eu quem criou a tua boca? Por que você não confia em mim que eu posso fazer de ti um grande missionário? Isso que aconteceu com Moisés vai estar certo conosco somente quando nós reconhecemos a nossa incapacidade. Irmãos, não esqueçam disso. Um chamado para os jovens: eu sou muito jovem. Não, eu tenho vergonha.
O Manassés, eu preciso trabalhar muito mais com ele para perder a vergonha. Porque eu mando ter com a pessoa e ele entrega o livro, mas não fala nada. Hoje já não sei, é diferente, porque a gente quando trabalha, ele trabalha de um lado e eu do outro, eu procuro ter outros... É diferente, né? Porque eu não posso estar ao seu lado, né? Então ele fica de um lado, eu fico não sei aonde, e eu corro atrás de todo mundo para entregar livros e falar com todo mundo, mas o meu filho, pouco a pouco, vai se desenvolver, né? A sua palavra, a sua forma de agir, ele vai perder o medo, certo? Se eu o levar em atividade, se ele ficar parado, vai perder o estilo, ele vai perder, ele vai ganhar vergonha, porque ir na rua e dar livros não é fácil. Alguém de vocês pode ter essa experiência e dá alguma vergonha nos volta, né? E eu vou lá agora, e agora? Será que a pessoa vai aceitar ou não? Pois a gente ora e eu faço, mas Senhor, tira a vergonha de mim, me dá força e poder, Senhor. O que o Senhor vai fazer? Eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. O que o Senhor falou para Jeremias? Ellen White, comentando sobre Jeremias, diz assim: na juventude de Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel a seu encargo e que permaneceria pelo direito contra grande oposição. Na meninice, ele se provara fiel. Olha só, meninos. É muito importante ser fiel quando você é menino, ouviu? Eu estou a falar agora para os meninos, para as crianças. As crianças até 15, 17, 18 anos. Se nós hoje nos comportarmos de acordo com a palavra de Deus que diz lá em Êxodo capítulo 20, verso, eu acho que é o 10, não? 10, 11, 12, 20, qual é o verso? 9 é o quarto mandamento. Então, deve ser o 12. O que é que diz lá Manassés sobre o pai e mãe? Muito bem, muito bem. Então, se a criança honrar e obedecer o pai, o que é que vai acontecer? Jesus vai lhe pôr do lado, amigo. Viu, criança? Você vai ser um grande homem. Uma grande missioneira. Hã? Gostam da ideia? Claro! Não estamos aqui porque amamos a Jesus? Não é isso que nos motiva para estar aqui na casa do Senhor? Então, o que é que falou Jesus para Jeremias? Não o digas que eu sou uma criança. Ordenou o Senhor ao seu escolhido mensageiro, porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Vamos avançar. Ok. Deus procura disponibilidade, não homens perfeitos, não esqueçam disso. Porquê? Porque falou lá em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, portanto, a ousadia de pregar a mensagem não vem de nós, mas quem age em nós é o poder do Espírito Santo. Muito bem. Uma história bíblica, a mulher samaritana. Uma grande evangelizadora. Foi no momento, num fechar do olho, que ela disse, sim senhor, agora eu vou. O que é que ela fez, irmãos? Uma mulher que foi marcada pela história do passado, uma mulher sem influência, pelo menos na história nos dá para entender isso. Jesus vai ter com ela, pois ele sendo Deus, ele sabe, ou sabia a hora exata que ela estaria no poço buscar água, lá no poço do Jacó. Ela foi lá buscar água e Cristo estava lá. Ele sabia que havia de ter esse encontro com essa mulher. Depois da conversa que tive com ela, e quando ele entendeu quem era Jesus, que de facto ele era Deus, era o Messias, quem eles estavam à espera, o que é que ela fez? Deixou lá o cântaro, foi à cidade e disse aos homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Não seria este o Cristo? Irmãos, essa história, irmãos, não está somente na Bíblia. Irmãos, aqui há historiadores no mundo que falam sobre essas coisas. Falam sobre Pilatos, sobre a cruz, sobre a crucificação. Essas coisas são verídicas. Até os nossos irmãos muçulmanos sabem disso e reconheçam isso. De que houve o Isa
no mundo, sim. Só que para eles isso é profeta, tudo bem, eu respeito. Mas para nós isso é Deus. E ele conhecia tudo. Deus curou e diz, perdoa-te os teus pecados. Quem pode perdoar somente Deus. E ele deu vida ao Lázaro. Irmãos, ele fez milagres. E nós também agora, pelo poder do Espírito Santo, vamos fazer esses milagres. Estamos à espera disso? Eu estou. E eu preciso me preparar para isso. Porque se não vem assim de uma hora para outra, é necessário um preparo. O encontro verdadeiro com Jesus é tudo que você precisa para ser um verdadeiro missionário. Por quê? Porque é isso que Deus diz hoje. Eu posso usar você. E eu quero usar você. E eu vou usar você. Vamos ao nosso vídeo agora. E eu vou comentando. Irmãos, não começam a rir, tá? Mas é algo que está acontecendo aqui no nosso mundo e na nossa igreja aqui. E eu queria que cada um de nós pudessem se, de alguma forma, e eu me identifico com essa historinha, com essa ilustração. Muito bem, vamos lá. Eu vou começar aqui comentar. Sofrimento. Vamos lá ver quem é que aparece aí. Aparece aqui um jovem cheio de vontade. Muito bem, amigo. Vamos lá. Ele pega a carroça. A carroça, para nós, é um símbolo da igreja. Certo? A igreja tem a responsabilidade de andar à frente. Não pode ficar parado. E quem é que lhe faz andar? São os membros. A carroça é a igreja e os membros é que a põem a andar. A carroça é missão, é evangelho, certo? Vem aqui um homem com uma boa intenção para ajudar. Muito bem. Tá, é um outro amigo que chegou, caiu do céu. Não sei quem é você, pode ser eu, pode ser você. Ele está sentado na carroça, ele tem um pouquinho menos a vontade de ajudar. Por isso ele está aí, vá lá. Eu também faço alguma coisa de vez em quando, né? Eu dou aqui um impulso. Vamos lá. Epa! Esse camarada aqui é um grande potencial, né? E ele dá muito rendimento ou não, crianças? O que vocês acham? Esse aqui serve para a obra missionária? Hã? Oh, rapaz, e agora? Esse aqui é o diabo. Ou vocês acham que não? Irmãos, o Satanás se usa de pessoas e faz que a obra trava. Só pode ser Satanás. Mas quando Deus faz de conta, eu dou um tempo, né? Eu dou um tempo, tudo bem, faça a tua vontade, brinca no trabalho, mas há alguém que nos incentiva, né? Passa-se do lado com uma velocidade e diz, espera aí, alguma coisa está a passar aqui, vamos lá. Vamos reorganizar. Amigo, tu sai fora. Eu peço desculpa, mas o senhor não serve para essa atividade. O senhor só está a empatar, o senhor só está a travar a obra. Se a gente reconhecer isso antes que nos diz, é melhor, porque senão ela não vai andar. Então, de novo vemos aqui a carroça que a igreja não mais sofre. Por quê? Porque agora quem está a conduzir isso, todos se deixam comovidos e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Já podem tirar o vídeo? Muito obrigado. Portanto, queridos, esta ilustração nos dá uma grande lição. Uma grande lição. Imaginem um jogo de futebol. Esse jogo é construído por uma equipe, ou por duas equipes. Cada um procura dar o golo. Mas se não há uma boa jogada da equipe, se ela não passar a bola com precisão, o que acontece com a bola? Vai para o outro adversário. E o Satanás faz isso conosco, queridos irmãos. Portanto, queremos ir adiante, queremos servir, mas talvez não estamos colaborando bem uns com os outros. Ou estão puxando sozinhos, sem conexão, ou então estão na obra só para mandar e controlar sem contribuir. Vocês já se encontraram com essas pessoas? Eu já. Mas eu vos digo uma coisa. Quando a gente coloca o assunto nas mãos de Deus,
Deus faz milagres. Muito bem, irmãos. Não adianta um esforço isolado se não há união, conexão espiritual. Ele não diz assim, avizinhamos-nos de um tempo em que, mais que nunca, precisamos unir-nos, juntar trabalho, juntos trabalhar. Há força na união, na discórdia e desunião só há fraqueza. Deus quer que seu povo se aconselhe junto para ser uma igreja unida em todo perfeito em Cristo. Portanto, estamos unidos em Cristo quando amamos uns aos outros e quando todos cooperam com o mesmo propósito, pois é o amor que nos comove em trabalhar em prol dos perdidos. Portanto, esta é a mensagem prática do vídeo e é uma lição que embeleza a nossa pregação sobre os 3 principais princípios missionários que falamos sobre comunhão com Cristo, ver as pessoas como Cristo vê e estar disposto a ser usado por Deus. Se nós não puxarmos juntos, nós não vamos avançar. Por mais que o chamado individual é a salvação também, Cristo deixou a igreja como uma instituição que desempenha um papel fundamental no cumprimento da missão de salvar pecadores. A obra de Deus na terra, Deus tem uma missão para você, diz aqui, poderá ser terminada a não ser que homens e mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unem os seus esforços aos dos pastores e oficiais da igreja. Portanto, tem que haver colaboração, senão a carroça não anda. A palavra ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura são dirigidas a cada um dos seus seguidores de Cristo. Há pouco falamos que cada discípulo nasce no reino do céu como missionário. Todos que estão destinados a participar da vinda de Cristo estão destinados para trabalhar pela salvação dos seus semelhantes. O mesmo anelo da alma que ele sentiu pela salvação dos perdidos deve ser nelas manifesto. Portanto, Cristo deu tudo para salvar você. E você deve dar tudo para salvar o teu próximo. E nós falamos que o teu próximo começa onde? No campo ou em casa? Em casa. Muito bem, ainda fico muito feliz por você entender essa nossa missão. Nem todos podem ocupar o mesmo cargo, isso é verdade. Mas para todos há um lugar e um trabalho. Todos sobre quem foram derramadas as bênçãos de Deus devem corresponder por meio de serviço fiel. Cada dom deve ser empregado para o processo do seu reino. Chamado à decisão, chegou a hora do apelo. As boas novas continuam as mesmas. Nós devemos cumprir com a missão. Não podemos permanecer simpatizantes. Não podemos continuar a fazer o que a gente fez durante o ano passado, 2025. Este ano, pela graça de Deus, quero conduzir esta obra do evangelismo como Deus nos tem colocado pela sua graça este ano, como diretor do evangelismo. E eu preciso de colaboração. E eu preciso da vossa ajuda. E só o que você tem que fazer é só me procurar. E você falar assim, vamos, irmão Samuel, vamos unir as nossas forças. Vamos dar essa mensagem com alto clamor. Devemos reconhecer a Deus que devemos estar dispostos a gastar de nossos meios e também deixar-se gastar pela causa da verdade. Cristo ainda faz a pergunta, a quem enviarei? O meu apelo para você, queridos irmãos, é, se você realmente quer tomar a decisão nesta manhã, para que você se entregue de coração e alma para esta obra, se você realmente tem valor para as almas que Cristo morreu, eu convido você nesta manhã que se levanta de pé. Eu preciso que você tome uma decisão. Não por impulso, não por emoção, mas que você precisa sentir que realmente tem almas a morrer ao seu redor. Tem almas a morrer na sua família, queridos irmãos. Pode haver alguém que não reconhece isso,
Mas eu reconheço, já me encontro de pé, que tem almas na minha família, irmãos queridos, que estão perdidas. E há necessidade de trabalhar em prol delas. E se você fizer bem o trabalho, Jesus lhe promete uma obra maior. Mas aquele que está ao teu lado, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, ele precisa ser uma estrela na sua coroa. Querido, se isto não acontecer, algo difícil vai acontecer. Porque nós ou vamos fazer parte dos escolhidos, os 144 mil, que vão dar a mensagem, que temos a mensagem na nossa mão, no nosso poder, ou vamos fazer parte dos que receberam o sinal da besta e a sua imagem. E então, só há sobre nós um ai. Aquele ai que nós vamos gritar de dores quando vão cair as pragas sobre nós, por não nos importar com a nossa salvação. Queridos, que o Senhor ouça o clamor do nosso coração. É a minha oração e o meu desejo nesta manhã. Amém.